O Notícias Agrícolas, a convite da Agroceres Multimix, esteve em Minas Gerais para conhecer parte das estruturas de pesquisa em nutrição animal da empresa. Os estudos são voltados para a área de elaboração de novas formulações de rações, suplementos e também de práticas de manejo que auxiliem o produtor a ter o melhor desempenho com os animais no campo. Antes da visita às instalações em si, a equipe da Agroceres Multimix apresentou parte da história do grupo Agroceres, que teve início no Brasil ainda em 1945, com a introdução no país da primeira semente de milho híbrido, até a criação de outras divisões da empresa, inclusive a Agroceres Multimix. Apenas falando sobre as pesquisas na área de nutrição animal, por ano são investidos, em média, mais de 10 milhões de reais no desenvolvimento de novos produtos, validação, qualificação de insumos e aditivos, aperfeiçoamento das matrizes nutricionais, além de estudos de manejo e equipamentos. No ano passado, conforme dados da companhia, foram investidos 11,5 milhões de reais nas pesquisas para várias espécies de animais. Ricardo Ribeirão, diretor da Agroceres Multimix, explica com mais detalhes sobre a destinação dos investimentos e principais tendências que direcionam o orçamento para os estudos. Depende muito do que está tendo de demanda por parte de cada linha. Então, tem anos que a linha de aves demanda mais investimento, tem anos que é a parte de suínos e às vezes a área de bovinos e bovinos de leite. Mas para te dar um exemplo, no último ano quem mais demandou em termos de pesquisa e que mais recebeu o direcionamento dos nossos investimentos foi a parte de suinocultura, depois veio a parte de avicultura, depois veio a parte de bovinos de corte e bovinos de leite. Então, mais ou menos nessa estrutura, não com grandes desníveis, mas existe teve um direcionamento maior no último ano para a parte de suínos. Quando se fala em pesquisa para a área da suinocultura, a referência da companhia, além do centro de pesquisas localizado em Patrocínio, é a Granja Paraíso, instalada na cidade de Patos de Minas. A Granja Paraíso, apesar de ser um espaço para experimentos e pesquisas, tem escala comercial, o que permite a aproximação das condições em que os estudos são realizados da realidade do suinocultor. É uma granja de ciclo completo, com creche, recria e terminação. Vale lembrar que parte dos estudos conduzidos consiste em ofertar diferentes tipos de ração para os animais em condições controladas pelos pesquisadores para a observação do desempenho e validação ou refutação da hipótese de pesquisa. Os galpões onde os animais nestes ciclos ficam alojados contam com tecnologia que disponibiliza de maneira automatizada a alimentação aos animais. Dessa forma, é possível controlar de maneira precisa a mistura e a oferta de alimentos aos animais, dando aos pesquisadores os dados para monitorar as curvas de desempenho e consumo. Um dos exemplos do uso de tecnologia no controle dos experimentos pôde ser observado no galpão de gestação, com 12 boxes para até 32 fêmeas em cada um. As fêmeas possuem uma identificação com chip, pelo qual é possível monitorar vários aspectos da saúde do animal. As fêmeas que estão em período de lactação também recebem o alimento por sistema automatizado, controlando qual tipo de ração cada uma consumiu, em quais quantidades e horários. Por meio desses equipamentos, também se pode controlar a oferta de alimento a cada vez que ela entra na baia para se alimentar, já que as quantidades de ração a serem consumidas por dia por cada uma são pré-determinadas. Marcelo Machado, então, que é responsável pela granja da Agroceres Multimix aqui em Patos de Minas, me deixou então fazer um teste, fazer a demonstração desse instrumento aqui que lê várias informações a respeito das porcas, assim como ele já falou pra gente. Vamos lá então. Clicar aqui. Isso. Você liga. Vamos lá, ligar o aparelho E aí você e vou aproximar do brinquinho dela. Isso, do chip. Opa! Opa, já foi? Já foi. Vamos lá, Marcelo, e o que a gente consegue identificar desse animal aqui? A idade da fêmea, o número do chip dessa fêmea, a localização onde essa fêmea está, qual que é o tratamento que essa fêmea está, qual que é o período de gestação, quantos dias de gestação que essa fêmea está, qual a data de cobertura que essa fêmea está e qual que é a data que ela vai subir para a maternidade.
Nesse sentido, para além do desenvolvimento das novidades em formulação e manejo, existe uma integração na pesquisa de outras tecnologias vindas de fora, conforme explica o nutricionista da área de suínos da Agroceres Multimix e responsável pelas pesquisas na Granja Paraíso, o Felipe Norberto Alves Ferreira. Uma coisa muito interessante aqui na Agroceres, porque tecnologia e ciência, a Agroceres nasceu já com isso no DNA. Quando a gente pega em retrospecto, todas as etapas de desenvolvimento da empresa, vocês viram bem, tem consigo um background tecnológico enorme. Portanto, quando a gente vem para uma realidade dessa em que a gente está inundado de novas soluções tecnológicas, elas tendem a ser muito facilmente assimiladas. O mais importante é que elas mantenham uma questão de link com o produtor rural ou com a realidade do campo. Então a gente não precisa adotar tecnologias que sejam desassociadas, mas ainda assim a gente é super sensível àquelas disrupções que a gente pode olhar para frente e falar isso vai ser importante amanhã. Aqui a gente tem vários exemplos desse e para mim o principal está relacionado à capacidade que a gente tem hoje de alimentar animais com controle individual. Claro, experimentalmente isso tem uma vantagem imensa que a gente pode detalhar, mas também ajuda a gente a criar padrões de orientação em que a gente pode dizer, bom, os animais variam naturalmente, mas por quê? O que isso interfere no comportamento ingestivo e como a gente pode ajudar nutricionalmente esse animal e o cliente a ser rentável. Portanto, a tecnologia nos dá o ferramental necessário para inovar soluções. Ainda falando sobre as pesquisas na área de suinocultura, a equipe do Notícias Agrícolas esteve no núcleo de suínos do Centro de Pesquisas da Agroceres Multimix, em Patrocínio, Minas Gerais. Neste local, as pesquisas se voltam para a validação de ingredientes e aditivos na alimentação dos animais, testes de produtos comerciais ou com potencial para ingressar no mercado, validação de linhas genéticas e experimentos no que diz respeito às instalações onde ficam os animais, ambiência e equipamentos. Uma das instalações no local que liga a esses quesitos é a sala de pesquisa de digestibilidade. Nela, os animais ficam em baias espaçosas, recebendo alimentação controlada e pré-determinada pelos pesquisadores. Para conseguir ter acesso à performance do alimento ofertado e como ele foi aproveitado pelos animais, a equipe de pesquisadores evoluiu com o processo de coleta de excrementos. É isso, a digestibilidade sempre foi muito crítica, nutricionalmente importante, mas muito difícil em termos de bem-estar animal durante a condução dos experimentos, porque no passado nós precisávamos utilizar uma estrutura de galpões e de gaiolas muito crítica, no sentido de promover o bem-estar para os animais, porque ele precisava ficar contido. Ele ficava parado de frente para o que ele ia consumir e com um coletor de fezes atrás dele e literalmente não conseguia nem virar na baia. A gente aqui no nosso galpão de digestibilidade temos um padrão construtivo diferente, pensado, baseado no bem-estar, em que a gente tem uma baia maior, que o animal pode se deslocar, e para a gente manter a qualidade da coleta que a gente precisa fazer, nós desenvolvemos um método de colar uma bolsa coletora no posterior do animal e assim ele pode ficar livre e ainda assim termos os dados que a gente precisa. O Centro de Pesquisas em Patrocínio também abrange outras espécies, como estudos voltados para as áreas de avicultura de corte e de postura. São 2 galpões do tipo Dark House, com 40 boxes, onde são alojados de 5 a 6 lotes por ano. Já as aves de postura ficam em um terceiro galpão com 224 gaiolas, com capacidade de 1 lote a cada 1 ano e meio ou 2. Ainda há um quarto galpão para matrizes, com capacidade de alojamento de 4.000 aves. Tanto para o setor de postura comercial ou avicultura de corte, os estudos estão voltados para o desenvolvimento de produtos, definição de exigências nutricionais e descoberta de novos aditivos. No caso dos ovos, há também uma sala onde testes são feitos para saber a influência da alimentação ofertada às poedeiras no produto final. No caso da postura comercial, quando a gente faz esse tipo de trabalho de substituição, não adianta a gente somente falar que melhora a qualidade da digesta, que melhora a digestibilidade. Eu tenho que comprovar com dados, com números isso. Então a gente utiliza um equipamento em que ele faz todas essas medidas que eu mencionei, né? Ele faz o peso do ovo, espessura da casca, resistência da casca e outros
parâmetros de qualidade do ovo, em que a gente consegue mostrar o antes e depois, né? Antes de você adicionar e fazer a substituição do antibiótico para um extrato herbal fitogênico com óleo essencial, e após o consumo de algumas semanas você faz as medições e mostra os índices de melhora de resistência de casca, de espessura, de coloração de gema, entre os outros itens. O Centro de Pesquisas contempla também estudos em bovinos de corte que no momento da visita não estavam sendo realizados devido ao confinamento que ainda está por vir, e também gado de leite. Semelhante ao observado no núcleo de suínos, para o núcleo de gado de leite também são realizadas pesquisas voltadas à validação de produtos, aditivos e ingredientes. Também é analisada a interação entre o alimento ofertado aos animais e a ambiência. Normalmente a gente trabalha com pesquisas que são aplicadas ao produtor. Então as demandas de pesquisa que a gente tem aqui na estação experimental normalmente são demandas do campo, do dia a dia, de forma prática, né? Então uma problemática que às vezes está no campo, então a gente traz essa demanda, né? Avalia as prioridades e aplica as nossas pesquisas voltadas para essas demandas do campo. As vacas em lactação ficam em um galpão em sistema freestyle com resfriamento e controle de ventilação. Além disso, a alimentação delas é realizada em coxos automatizados e individualizados. Cada vaca possui no seu brinco de identificação uma conexão com um coxo, no qual é dispensada a quantidade pré-determinada de ração e também é analisado o comportamento de procura pelo alimento por horário. O núcleo de gado de leite também tem áreas de piquetes de recria, bezerreiro e 3 silos para forragem que é ofertada aos animais. Além das pesquisas, o centro é equipado com um sistema que trata os dejetos de suínos e bovinos em um reator, e dele é retirado um coproduto utilizado na fertirrigação das lavouras cultivadas para a alimentação dos animais da própria unidade. E para alimentar os animais, há também uma fábrica de rações experimental para suínos e aves no local, no qual as misturas são realizadas com os grãos e aditivos especificamente para cada linha de pesquisa. Já a ração para a alimentação dos bovinos vem de outra unidade da Agroceres Multimix para que não haja contaminação com o alimento para suínos e aves.